Olá, você quer descobrir por que você não está conseguindo ser reconhecido profissionalmente? E, além de descobrir por que você não está conseguindo ser reconhecido profissionalmente, descobrir como que você passa a ser reconhecido? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o jeito errado que você está fazendo para conseguir ser reconhecido profissionalmente e como você deve fazer para conseguir chegar no seu reconhecimento profissional. E antes da gente entrar nesse conteúdo, te explicar o que é reconhecimento profissional. Reconhecimento profissional pode ser você ser promovido na sua empresa, ganhar um aumento salarial, ser chamado para outra empresa e até mesmo ser promovido e chamado para outra empresa, ou seja, ir para uma outra empresa num cargo acima do que você está hoje. Então, se você quer saber sobre tudo isso, fica comigo aqui no canal que a gente vai detalhar essa história para você. E antes da gente começar, fica então o nosso convite para você se inscrever aqui no canal e ativar a notificação. É muito importante que você se inscreva para aqui. Toda vez que eu entrar com conteúdos como esse de hoje, você vai ser notificado e além disso, você também ativando o sininho, essas notificações chegam imediatamente no seu YouTube. Então, se você se inscrever e ativar o sininho, sempre que a gente tiver novos conteúdos, você vai ser notificado e vai poder ficar atento. E aí, então, agora vamos para o conteúdo. Bom, antes da gente começar a falar sobre esse jeito errado, jeito certo de ser reconhecido profissionalmente, é importante te explicar a minha história, por que eu caí até aqui, por que eu quero falar sobre esse conteúdo hoje para você. Bom, primeiro ponto é que eu sou formada em Relações Públicas, meu nome é Lilian Cidreira, eu sou CEO e fundadora da Future Minds Consultoria e quando eu me formei lá na graduação, eu nunca imaginei trabalhar com o mercado de recursos humanos. Então eu terminei minha faculdade achando que eu ia trabalhar na área de eventos, mas assim que eu me formei e fui trabalhar na primeira empresa multinacional que me convidaram, com 2 meses de empresa, eu fui convidada para a área de educação corporativa. E lá eu tinha o principal desafio que era organizar todos os eventos, organizar todos os treinamentos daquela empresa. E ali começou então o meu contato com essa parte de desenvolvimento humano. Eu confesso para você que lá no início eu não estava muito engajada no processo, eu achei que eu não ia gostar e aí a única coisa que eu combinei com a empresa é que se eu não gostasse, eu teria total autonomia para voltar. Na época era uma empresa do grupo Siemens. Mas ok, entrei naquela área e passei a amar. Na verdade, quando eu cheguei na área, eu realmente descobri que ali eu poderia trabalhar com a área de eventos, que era algo que eu realmente queria trabalhar quando eu me formei, mas ao mesmo tempo trabalhar com a parte de educação, com desenvolvimento de pessoas, e isso começou a me encantar muito. Só que durante algum tempo eu fui o que eu chamo de RH da boa vontade. Ou seja, o que é o RH da boa vontade? Aquela pessoa que tem vontade de fazer acontecer, eu me esforçava, eu me dedicava, mas eu não tinha embasamento nenhum sobre o que eu estava fazendo. Porém, mesmo sem o embasamento, eu tinha um pensamento, uma mentalidade que me levou a uma promoção muito rápido. Então, com apenas 3 meses de empresa, eu recebi o meu primeiro aumento salarial e com 1 ano eu fui promovida de analista júnior a coordenadora dessa universidade corporativa. E foi um grande desafio para mim ter que assumir uma posição em tão pouco tempo, assumir uma liderança de equipe, ter pessoas embaixo de mim, pessoas até mais velhas do que eu e eu recém-formada. Mas foi muito bacana e isso gerou para mim algumas reflexões do que a gente está trazendo nesse vídeo de hoje. E a primeira reflexão foi a seguinte: quando eu cheguei nesse cargo, quando depois de 1 ano eu assumi essa posição de coordenação, eu me via como uma pessoa que era muito proativa. Então eu tinha sempre algumas ideias para dar para a empresa, eu estava sempre contribuindo com novas sugestões, novas ideias, até que teve um dia que num dos feedbacks que eu recebi, e aí antes de eu falar desse feedback, por que eu fui promovida? Eu consegui trazer algumas melhorias para a empresa, a gente já vai se aprofundar nisso, e essas melhorias chamaram muita atenção da diretoria e eles entenderam que eu tinha total capacidade para assumir esse cargo e eles pegaram a pessoa que estava nessa posição e colocaram numa posição de recrutamento e seleção. Então foi muito bacana porque não foi um pedido de demissão daquela pessoa, a pessoa saiu da empresa, ela foi realocada para que eu pudesse estar nessa posição. Só que eu estava lá muito bem, feliz, achando que estava abafando nesse cargo, até que um dia eu recebi um feedback. E nesse feedback eu ouvi a seguinte frase:
Lilian, olha só, você é muito boa, a gente vê aqui que você tem uma proatividade, uma vontade de fazer acontecer, quer gerar resultado, porém, você tem uma questão, você tem muita iniciativa, mas você tem uma péssima acabativa. Vários projetos que você fala não saem do papel, várias ideias que você fala que quer implementar não são implementadas, e a sensação que a gente tem é que a área está ali fazendo mais do mesmo, o que ela sempre fez a vida inteira. E aí, gente, eu confesso pra você que eu saí desse dia arrasada. Primeiro porque eu fiquei muito chateada, porque imagina, eu tinha sido promovida, eu tava me achando, né? Eu tava achando que eu tava abafando dentro desse novo cargo e eu recebo esse balde de água fria. E a partir daquele momento, então eu decidi o seguinte, que a partir daquele momento em diante, eu não ia mais deixar nenhuma ideia minha só no campo das ideias. Obviamente eu saí dali meio chateada, achei que tinha sido uma injustiça comigo que tinham falado, mas depois eu refleti e eu vi que tinha ali um quê de razão. Realmente, várias ideias que eu tinha levado para a diretoria não tinham sido levadas adiante, não tinham sido implementadas. Só que aqui existia uma questão que era o grande cerne do porquê que essas ideias não estavam sendo implementadas e provavelmente prejudicando o meu perfil, a minha avaliação dentro da empresa. E isso era porque várias ideias que eu levava para a empresa, eu tinha a sensação de que elas não eram ouvidas, ou seja, eu falava e aí falavam, ah, legal, Lilian, ok. E o assunto morria. E aí, como a empresa não me dava um incentivo, eu acabava achando que a empresa não tinha interesse e aí, consequentemente, não levava aquela ideia adiante. Mas imagina você, eu levava muita ideia para a diretoria, a ponto de receber esse feedback. Então, também tinha um outro lado da empresa de ok, a gente não está incentivando, mas ela está aqui dando ideia. Então, se ela quer tanto fazer acontecer, por que ela simplesmente não faz isso acontecer e a gente depois vê se dá resultado? E aí, então, pensando nesse ponto de caramba, mas eu trago as ideias e ninguém me escuta. Ou seja, eu tento trazer ideias novas para poder implementar, só que também não escuto uma aprovação. Por isso que a empresa acaba não tirando do papel, não tira do papel, porque a empresa também não me fala. Bom, e aí com essa mentalidade, eu decidi criar um mantra na minha cabeça, que era, a partir de agora, tudo que eu der de ideia vai ter que sair do papel, não interessa como, a gente vai ter que tirar essa ideia do papel, e isso fez em mim, transformou a minha mentalidade numa mentalidade mais assertiva, ou seja, eu só vou levar a ideia se eu realmente for tirar do papel, afinal de contas, depois eu vou ser avaliada por isso, eu não quero receber um segundo feedback de que eu não tiro as ideias, que eu tenho pouca acabativa, porque isso realmente foi muito impactante para mim. Eu tô falando de alguns anos atrás e até hoje ele reflete, ele reverbera na minha mente. E aí, pensando por essa ótica, então, eu comecei a mudar a minha forma de atuar e, incrivelmente, as coisas começaram a dar certo. Meus projetos começaram a sair do papel e outras coisas foram acontecendo. A primeira foi que eu recebi um segundo aumento depois da promoção, então eu tinha recebido um aumento na empresa, uma promoção e recebi um segundo aumento nessa empresa, mas eu comecei a ser convidada para trabalhar em outras empresas. E essas empresas vinham com a seguinte premissa para mim: Lília, a gente está implementando a área de educação corporativa e a gente precisa de alguém que tenha esse pensamento estratégico que você tem. Ô Lília, a gente soube de todos os projetos que você está desenhando na empresa e a gente quer que você venha trabalhar aqui. E assim foi a minha trajetória profissional por mais 4 empresas. Eu entrei nessas empresas com o propósito de construir toda a estrutura de educação corporativa. Então, quando elas não tinham, era para construir do zero. E quando essas empresas já tinham uma estrutura, o objetivo era fazer com que esse setor fosse mais estratégico, porque era uma área muito operacional. Depois ao longo desse processo, obviamente, já tinha terminado minha graduação, estava lá com o RH da boa vontade, como eu comentei, decidi então fazer um MBA para me aprofundar tecnicamente no assunto e durante o MBA eu fiquei muito impressionada com aqueles professores dando aula e eu comecei a mudar meu olhar, eu comecei a entender que eu queria trabalhar do outro lado da cadeira. Eu queria me tornar consultora, professora de pós-graduação e foi aí que começou a minha jornada, o meu planejamento de carreira para conseguir trabalhar nas empresas que eu trabalhei, mas depois sair e montar o meu próprio negócio. Em 2016 nasceu a Future Minds Consultoria com o grande objetivo de também desenvolver profissionais em 2 vertentes.
de um lado carreira e do outro lado inovação. Mas eu vou deixar para daqui a pouco para aprofundar nesse tema. Diante desse cenário, então, o que aconteceu ao longo dessa trajetória? Quando eu virei empreendedora e comecei a dar aula em pós-graduação, sou professora hoje em 5 instituições de ensino, eu comecei a ver profissionais que também conseguiam chegar em resultados sendo alunos meus. E olha só que interessante, os alunos começavam a ter aula comigo e eram cadeiras de inovação, porque durante o mestrado eu ouvi sobre Design Thinking, aprendi sobre a metodologia, me especializei em Design Thinking e eu comecei a ser chamada para dar aula sobre essa temática. Só que eu pegava todas essas aulas e começava a dar pitadas sobre postura corporativa, postura profissional, como que a pessoa usava aquele conhecimento para ser reconhecido na empresa. E esses meus alunos também começaram a ser promovidos, a serem chamados para as outras empresas. Eu comecei a perceber ali que tinha alguma coisa que talvez de uma forma muito desconstruída ou de uma forma muito inconsciente eu tinha conseguido criar uma forma de pensar, uma forma de agir que levavam outras pessoas aos mesmos resultados que eu construí para a minha carreira. E o objetivo então aqui é trazer justamente quais são esses pontos. E aqui eu vou falar hoje, eu vou focar especificamente no jeito errado de você querer ser reconhecido profissionalmente. E eu quero muito falar sobre esse tema e aprofundar no jeito errado, porque é o jeito que eu mais vejo acontecendo em pessoas que não são promovidas, não recebem aumento, não são chamadas para trabalhar em outras empresas, e isso acaba gerando uma frustração. Afinal de contas, eu acredito verdadeiramente que você, como todo mundo, você tem um potencial único. Você é uma pessoa única e você certamente vai conseguir contribuir de forma muito estratégica em qualquer empresa. E você pode já começar a construir isso agora. Só que muito provavelmente você está fazendo isso da forma errada. E aí esse jeito errado é que está atrapalhando você de chegar no resultado. E aí para a gente pensar então o que é esse jeito errado de tentar ser reconhecido profissionalmente, aqui vem um ponto principal que foi algo que aconteceu muito na minha carreira até eu mudar a minha chave, que é querer ser uma pessoa palpiteira. Eu gosto de chamar de palpiteiro porque talvez seja a forma mais fácil da gente entender o que isso significa. Aqui eu quero falar que talvez você esteja sendo uma pessoa que quer dar a sua opinião, o seu achismo. Você não tem um embasamento, é por opinião sua. E aí eu vou trazer um pouco de exemplo novamente da minha carreira, da minha trajetória. Quando eu estava na empresa que eu recebi o feedback de que eu tinha muita iniciativa e pouca acabativa, o que acontecia? Eu via muitas coisas na empresa, muitas possibilidades, muitas oportunidades de criar novos projetos na empresa, de criar novas metodologias, de melhorar o processo da empresa, porém, eu não tinha um embasamento. Era simplesmente um achismo meu. Então eu olhava aquilo ali, eu via um procedimento e eu achava que aquele procedimento estava mal escrito e que ele poderia ser melhorado. Então eu ia na minha diretoria e falava assim, olha, eu olhei aqui o procedimento, eu acho que o procedimento da forma como ele está sendo feito, ele não está legal, ele deveria ser melhorado. E eu virava as costas, a minha diretora, legal, Lili, ok. E eu não dava uma solução, eu simplesmente trazia o problema para aquela pessoa. Eu às vezes chegava numa reunião com a minha diretoria ou até com o presidente da empresa e eu falava, olha, eu acho que a gente tem que criar aqui um projeto para trabalhar questões ligadas, sei lá, à liderança com o pessoal, com os estagiários, algo que seja em conjunto, porque os estagiários precisam disso, a liderança também. E eu nunca tinha um embasamento. Então, se eu ficava olhando pra minha cara, eu falava assim, tá bom, legal. E era um legal de, tá bom, já que você acha que é isso, toca aí o projeto. E como eu também não ouvia e é isso, Lilian, excelente, vamos embora, eu também desanimava. E aí aqui, eu falo muito desse jeito errado, porque provavelmente, se você está demorando a ser reconhecido, se tem muito tempo que você recebeu seu último reconhecimento, tem muito tempo que você foi promovido, provavelmente está fazendo isso, que é dar a sua opinião, ao invés de efetivamente chegar com um embasamento técnico, concreto, não necessariamente técnico, mas concreto de por que você acredita
que isso está dando problema na empresa e como que você resolve. Porque o que acaba acontecendo? A gente no seu dia a dia, assim como eu tenho certeza que você vê várias coisas no entorno da empresa que você imagina que podem ser melhorados, que podem, se você fizer de outra forma, vai gerar um resultado ainda melhor, ou projetos que nunca foram tirados do papel, mas que se você tirar do papel, pode gerar um resultado incrível para a empresa em termos de engajamento ou melhoria de fluxo de processo. Porém, isso é uma opinião sua. Enquanto for só uma opinião, dificilmente a empresa vai se abrir a efetivamente implementar. E por que ela não vai se abrir tanto? Porque é sua opinião. E talvez a opinião de alguém que também trabalhe com isso seja de que está tudo bem. Ou a opinião até de um diretor ou de um gerente da empresa que ele já passou pelo seu departamento e ele fez do jeito que você está fazendo e não teve consequência nenhuma. E sabe por que a opinião é tão nociva? A gente dá a nossa opinião sem ter realmente um embasamento do porquê que a gente está dando opinião. Pensa o seguinte, se imagine daqui a 10 anos numa posição gerencial. E aí você nessa posição gerencial lá já avançado, promovido, num outro status, e aí entra uma pessoa nova na sua área. E essa pessoa está ocupando uma posição júnior, pleno, sênior. Imagina a posição que você está hoje. E imagina uma posição acima de você. Então, se você hoje está numa posição gerencial, imagina um diretor da empresa. Se você está hoje no nível de coordenação, imagina quando você era analista, ou imagina um gerente em cima, enfim. Pense na posição que você está hoje e uma posição acima. E aí imagina que essa posição acima é você no futuro, depois de ter passado por toda a trajetória que você passou até agora. E aí chega uma pessoa nova, senta na cadeira que você sentou por um tempo e essa pessoa fala para você o seguinte: olha, a forma como está fazendo não funciona, a gente precisa melhorar. Olha, a forma como está sendo feito não está sendo estratégico e a empresa precisa fazer coisas diferentes. Olha, aqui se a gente fizesse totalmente diferente do que é feito agora, a gente teria um resultado muito melhor. Pensou nisso? Como é que você se sentiria nessa situação? Você sendo a pessoa que lá atrás desenvolveu, construiu, melhorou talvez até um processo que já existia, e aí entra uma nova pessoa e fala para você que a forma como está sendo feita é ruim, é atrasada, não gera resultado. Provavelmente, eu imagino aqui que você não vai gostar. Então, você vai ficar chateado, porque afinal de contas, você fez aquilo ali com o melhor que você tinha, com as melhores ferramentas, o melhor conhecimento e a melhor boa vontade que você tinha até então. Só que o tempo passou, as coisas evoluíram, não necessariamente o que você construiu ainda faz sentido, pode ter ficado obsoleto sim, porém você construiu com as melhores condições, com as melhores ferramentas que você tinha naquele momento. E aí, chega uma pessoa e fala para você que tudo que você construiu não faz sentido. Naturalmente, isso pode gerar um sentimento de que absurdo, que horror, a pessoa nem levou em consideração todo o meu histórico. E se você pensar em empresa familiar, se você hoje atua em empresa familiar, eu sinto te dizer que aí ainda o buraco ainda é mais embaixo, ainda é mais difícil. Porque imagina, a família construiu aquilo. E aí tá você que entrou na empresa dizendo para ela que o que ela fez não funciona. E a única coisa que ela vai pensar é como que não funciona. Tudo que eu construí até agora, eu cheguei onde eu cheguei, porque eu construí dessa forma, quem és tu para dizer para mim que isso não funciona? Então, o grande problema de várias pessoas que não são reconhecidas profissionalmente é acabar querendo dar a sua opinião baseado numa opinião, baseado no que você usa no seu dia a dia. Talvez você esteja pensando assim: ah, Lilian, mas que não é uma opinião, na verdade eu uso esse processo, eu faço esse procedimento todo dia e eu vejo que ele não dá certo. Ok, mas ele ainda é uma opinião sua, baseada na sua experiência, na sua forma de aplicar essa condução. E aqui o mais importante é a gente tirar essa sua opinião e trazer um embasamento do porquê que você está pensando nisso. E aqui sim você começa a ser ouvido. Então, o grande problema aqui, se você está fazendo isso, eu sinto te dizer que você está fazendo da forma errada, porque muito provavelmente você está deixando as pessoas que estão
acima de você chateados com uma opinião sua, e essa opinião tem só como base a sua própria opinião, o que você vive, como que você usa. E aí isso acaba gerando um desconforto, o que faz com que, se você tem esse desconforto e a empresa pensa até que você pode ter razão, mas só pela forma de você ter trazido de forma totalmente desconstruída, faz com que a empresa crie uma resistência natural de fazer o processo acontecer. Um segundo ponto que é importante também é que no momento que a gente tem a nossa opinião, ou seja, eu não tenho um embasamento, eu simplesmente estou trazendo a minha opinião e acabou, eu começo a ir por uma outra vertente, que é criar uma solução, ou seja, pensar numa alternativa que resolve a forma como eu vejo. E aí o que a empresa acaba pensando? Ok, Lilian está até insatisfeita, mas esse processo lida com várias outras áreas. Quem me garante que, se eu resolver da forma como ela acha que deveria ser, que garantia eu tenho que isso também vai melhorar para uma outra área? Que garantia eu tenho que esse processo também vai ser melhorado para outra área que também tem interface? E aqui a gente entra então num segundo erro quando a gente traz a nossa opinião. Então fica ligado nisso. Coloca aí seu radar, porque eu vejo que isso aconteceu muito comigo. Eu trazia muito a minha opinião sem um embasamento, e durante muito tempo eu acabei não sendo ouvida, porque eu acabava trazendo só minha opinião e eu não tinha um embasamento do porquê que eu pensava aquilo e como que eu resolvia. E aí aqui então vem uma dica, porque depois a gente vai aprofundar muito mais em outros vídeos, mas o ponto aqui é, ok, Lili, qual seria o jeito certo então de aplicado eu conseguir ser ouvida e consequentemente ser reconhecido profissionalmente? E o jeito certo aqui, então, vai em você ter a sua opinião embasada. Ou seja, a partir do momento que você pega o que você entende, olha, eu percebo que, e eu quero que você perceba, tá? Fica com isso na cabeça, eu quero que você perceba, eu quero que você veja oportunidades de melhoria dentro do seu dia a dia. Mas a partir do momento que você enxergou uma oportunidade, ao invés de sair falando para a diretoria a sua opinião, você vai investigar. E como que você vai investigar? Você vai pegar aquela oportunidade que você identificou e você vai conversar com todas as pessoas que estão, de alguma maneira, na interface dessa oportunidade de melhoria. Ou seja, se é um processo, se é um procedimento que você fala com outras áreas, então você vai conversar com essas outras áreas e vai tentar identificar como que ela usa, o que ela faz, o que acontece, se ela acha bom, se ela acha ruim. Então aqui você vai começar um processo investigativo para entender como é que essas pessoas também usam e como que elas também se beneficiam, mas elas também se prejudicam da forma como é feito. Baseado nessa informação, nesse detalhamento, aí sim você pode levar para a diretoria e você tem um embasamento. Olha, eu percebi que existia uma oportunidade e depois disso eu fui conversar com as áreas que hoje fazem interface com esse processo, com esse produto, com esse serviço, e eles também me trouxeram essas informações. E munido das informações dessas áreas, mas a minha percepção pessoal enquanto usuário desse processo, ou enquanto usuário desse produto, ou enquanto usuário desse serviço, a minha sugestão é que a gente passe por um processo de melhoria, porque esse processo de melhoria vai trazer esses benefícios para a empresa. E aqui eu vou listar quais são os benefícios para a empresa. O benefício pode ser eficiência, pode ser tempo, pode ser engajamento das pessoas, pode ser redução de custo, tem uma série de coisas que entram nessa lista. Só que é muito importante que, para fazer essa lista, eu preciso conversar com outras pessoas. Eu não posso ter a minha opinião. E aqui foi o grande erro que eu criei na minha carreira. Enquanto eu estava ouvindo só a minha opinião e levando só a minha opinião para a diretoria, eu não conseguia tirar os projetos do papel. Por quê? A diretoria não me ouvia, isso era única e exclusivamente uma opinião minha, não tinha nenhum embasamento que justificasse, e aí, consequentemente, a empresa não se sentia confortável em investir, em realmente dedicar o meu tempo em desenvolver esse processo. No momento que eu entendi isso, e esse foi um processo muito empírico meu, por isso eu estou trazendo para você, para que você consiga evitar que
fique nessa tentativa e erro. A minha ideia é que você curte esse processo. No momento que eu entendi isso, eu comecei então a ter uma postura diferente, conversar com outras pessoas, e nessa de conversar com outras pessoas eu comecei a ter um embasamento, e aí com esse embasamento eu comecei a ter os meus projetos aprovados, e aí eu parei de receber esse feedback de que eu tinha muita iniciativa, mas pouca acabativa. Agora eu quero trazer aqui a cereja do bolo para você. Quando eu falo em conversar com diversas áreas, como eu comentei com vocês, foi um processo muito empírico meu. Eu simplesmente um dia comecei a perceber que eu precisava ter subsídio para conseguir ter os meus projetos, porque de um lado tinha a empresa pensando que eu tinha iniciativa, mas não tinha acabativa, e do outro lado estava eu achando que a empresa não estava me dando oportunidade. Então eu via que eu tinha as ideias, mas a empresa não me dava oportunidade de tirar do papel. E aí empiricamente eu cheguei nessa conclusão. Só que a cereja do bolo é a seguinte: quando eu fui fazer mestrado, e aí nessa minha trajetória profissional eu decidi fazer mestrado para fazer essa transição de carreira, me tornar empreendedora e professora de pós-graduação, durante o mestrado, eu comecei a ouvir sobre design thinking e sobre metodologias de inovação. E ali, quando eu comecei a ouvir sobre design thinking, eu fiquei muito impressionada. Sabe por quê? Porque o primeiro pilar de inovação e design thinking é a imersão. E o que significa a imersão? Sou eu a me aprofundar no problema antes de pensar em qualquer solução, eu investigar, entender as necessidades dos clientes, entender as necessidades dos envolvidos naquela oportunidade de melhoria, naquela inovação, para depois levar essa inovação para um processo de aplicação prática. E eu lembro que quando eu escutei isso, eu fiquei muito impressionada, porque naquele momento eu estava tangibilizando, eu estava trazendo para uma metodologia algo que eu estava fazendo de forma empírica. E aí o interessante é que a partir do momento que eu entendi isso de forma mais técnica, eu fui me aprofundar nessa temática em inovação, o que me levou a ser professora de pós-graduação sobre o tema, só que eu quis levar para todas as minhas aulas esse pensamento que eu estou trazendo aqui para você. Eu não queria que aquele profissional só entendesse sobre a metodologia, porque a metodologia sozinha, pura e simples, ela não vai gerar o resultado. O que vai gerar o resultado é a postura, é a atitude profissional, é eu entender que a metodologia funciona dessa forma e eu uso ela a meu favor, e foi daí que eu comecei a provocar os meus alunos e, pasme, eu comecei a ter resultado com os meus alunos que também foram promovidos, também receberam reconhecimento, também foram chamados para trabalhar em outras empresas, porque aplicaram essa forma, ou seja, saíram daquele jeito errado de chegar na empresa e querer falar um monte de ideia para tirar do papel e foram mergulhar nessa etapa de investigação, e a partir dessa etapa de investigação, aí sim chegar em resultado. Então o que eu quero dizer para você aqui é, se você está pensando assim como eu, se você age assim como eu agia, cria um alerta aí na sua cabeça que provavelmente, se você está há muito tempo sem receber um aumento, sem ser reconhecido, e você tem essa sensação que eu tive de não ser ouvido, muito provavelmente é porque você está dando somente a sua opinião. Você está chegando na empresa com a sua opinião, e a partir da sua opinião você acredita que a empresa vai comprar a sua ideia baseado no que você acha. Só que a empresa, gente, é uma estrutura. Imagina se todo mundo que der opinião, ela parar para ouvir. Primeiro, porque ela não vai andar, porque todo mundo tem opinião o tempo inteiro. Segundo, que muitas vezes quando a gente tem uma opinião, a gente tem a opinião, mas a gente delega muito. Isso acontecia muito comigo. Eu queria tirar as ideias do papel delegando para outra pessoa. E aí a empresa cria naturalmente uma resistência. Então, muito provavelmente isso também está acontecendo com você, e se isso está acontecendo com você, faça o que eu acabei de falar como ideia. Converse com algumas pessoas, mapeie quem são as pessoas que de alguma maneira têm uma interface com essa proposta de melhoria que você pensou, e a partir dessa proposta, aí sim, você, com base nas informações, na opinião dessas outras pessoas, você tem embasamento suficiente para levar para a empresa e, consequentemente, gerar resultado com ela. Então, se você gostou dessa dica, deixa aqui seu like,
compartilha com seus amigos. É muito importante. As métricas do YouTube são baseadas em a gente compartilhar o nosso conteúdo, ter os likes e ter os inscritos no canal. E mais uma vez, se você caiu agora nesse vídeo e ainda não se inscreveu e curtiu esse vídeo de hoje, dê aqui o seu inscrever, ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, sempre que subir vídeos nossos, e todo dia tem vídeo nosso aqui no canal, você vai ser notificado de que subiu o vídeo e vai poder acompanhar o nosso conteúdo. Dê aqui o seu like e nos vemos no próximo conteúdo. Tchau, tchau!